Boa tarde, doutor deputado. Obrigada por o senhor estar aqui me atendendo. Como o senhor já deve saber, eu sou professora lá no sul do Pará e eu vim lhe trazer umas notícias de Rio Maria. Se o senhor leu as cartas, o senhor já deve saber o quanto a gente vem pedindo pelo nosso povo. Porque é tanta morte que está todo mundo assombrado, doutor. Eu mesma já escrevi para governador, prefeito, juiz, ministro, para o presidente. Mas eles só lançam iludição sobre nós. O governo, quando chega, é quando o conflito já acabou. Aí eu fico me perguntando, será que precisa morrer gente graúda para que o povo da cidade tenha um olhar sobre a nossa causa? A gente anda, doutor, tropeçando em cadáver, porque os assassinos não têm nem um capricho de enterrar. O senhor já viu isso? O padre que chegou para ajudar já está na lista de morte. Onde já se viu matar padre? Mas eles matam. Matam mesmo, porque teve o caso agora do padre Josimo, que morreu assassinado na frente da igreja dele. Teve também a irmã Adelaide Molinari, assassinada também. Eu não sei onde vai parar, porque eles não têm medo de arder no inferno, não têm medo de nada. Pois então, o que eu vim lhe pedir para o senhor nos ajudar a apurar esses crimes, punir os responsáveis, dar um freio nessa violência, doutor. Porque esse conflito de terra está acabando com o nosso povo. O pessoal da cidade reclama quando o povo sai do campo para as favelas. Mas fazer o quê? Não tem ninguém que apoie o senhor. Me desculpe, não tem ajuda. Na nossa cidade já tem até um canto. Todo mundo sabe. Esse homem vai morrer. Esse homem vai morrer. Esse homem vai morrer. Bom, João Canuto, ele era muito ameaçado, né? E sabia que era ameaçado. E ele sabia, a cidade sabia, todos nós sabíamos, e nós não conseguimos impedir que ele fosse morto. O personagem, o Garcia Marques, ele do livro Crônica de uma Morte Anunciada, ele não sabia, a cidade toda sabia, mas ele não sabia. No nosso caso aqui, todo mundo sabia, até a vítima sabia, né? E ele fez esse percurso que a gente está fazendo agora. Ele estava próximo dali da igreja, meio escondido, aí ele veio, atravessou essa avenida, veio para onde nós estamos vindo, e ele fez esse caminho aqui. E o terrível é que, apesar de tanta gente saber, não foi possível impedir que ele morresse, né? Olha, isso aí agora entra aí uma coisa que eu digo. Eu acho que se o Frei Henri e o Ricardo, o padre Ricardo aqui, não intervêm,
Acho que estava morto o Sebastião, estava morto todo mundo. Porque o plano deles era matar todos os comunistas, todos os padres, todo mundo que não pensasse da forma deles. Qual é a forma deles? A forma deles era, quem é pobre tem que ser pobre, quem é rico tem que ser rico. Fazendeiro é fazendeiro e peão é peão. Sem carteira assinada e numa boa. Entendeu? Eu digo que eu convivi com os dois lados. Entendeu? Mas graças a Deus, Deus ainda... Eu, como se diz, eu que... Como é que o Chico fala? Eu que não acredito, peço a Deus por mim, a gente humilde. Ai, que vontade de chorar. Quanto vai para um trabalhador rural para ser morto? Não, é barato. Agora, por notícia, olha, já estou sabendo por alta, por notícia que o presidente do sindicato disse que está em valor de 50 mil. É a cabeça. Aí os outros vai maneirando mais um pouco. E um padre, vai usar? Olha, o padre diz que tem valor de 30, 40 mil reais, é assim. Diz que o Barato do que eu... diz que é, porque diz que o sindicalista é muito atentado para querer tomar a terra. Eles falam assim, invadir a terra dos outros. Tá certo. Entendeu? E essa segunda é do Belchior. Os dois foram assassinados. O Belchior, que é a segunda lá, foi assassinado em 1982. Ele estava colhendo arroz e teve mais de 145 perfurações. E, inclusive, os olhos dele foram perfurados. E aqui, essa primeira é do Expedito Ribeiro de Souza, assassinado em 91. Né? Então, essas sepulturas feitas de forma um pouco parecida, acabaram sendo um sinal, uma espécie de um grito dentro do cemitério de que não era mentira que lavradores estavam sendo mortos. E todas essas sepulturas têm uma frase evangélica, uma frase do Sermão da Montanha, né? Uma bem-aventurança. A gente pode ver mais de perto. Soube. Todo mundo soube. Quando mataram meu pai, foi logo ficamos sabendo quem era. Um dos cabeças. Foi tipo uma reunião. Quando foram para matar o João Canuto também teve uma reunião. Aqui em Rio Maria. E lá também, em São Geraldo, em Itaipava, ele teve uma reunião de fazendeiro também. Inclusive, um dos que encabeçou a reunião foi o Neif Murad. Que logo depois, assim, 2, 3 anos, ele foi assassinado por um pistoleiro dele mesmo. Ele foi quem encabeçou ele cogitou para o assassinato do meu pai. Eles foram julgados? Não, e nem ouvido pela polícia até hoje. Então essa semana o homem morre. Aí bateu o martelo, né? Essa semana o João Canudo morre, nós cria o DR. E o Juscelino é o presidente. Aí ficamos ali, eu provoquei o Valtinho, falei, Valtinho, só esses aí vai criar o DR, só 6 pessoas? Ele falou, não, que já teve o prefeito Laranjeira. Realmente, quando eu cheguei, ele estava saindo no Voyage dele. Tinha o Aranha, Nedito, Juscelino, e falou, e todos os fazendeiros vão filiar, vão associar. Então nós vamos fazer e outra. E o João Canudo morre daqui para domingo. Dessa forma, né? Eu também constava numa lista que tinha preços, né? Tinha uma lista lá que cada um, conforme o cargo que exercia, tinha um preço pela cabeça. E eu cheguei a tomar conhecimento dessa lista e que haviam fazendeiros da região interessados na morte do Expedito, na minha própria morte e de muitos outros companheiros. Ali são 4, isso. 2, 6, então são 7. 7 túmulos que a gente... Agora, na verdade, não são 7, são 400 mortos, né? Oi?
quando matava um pulseiro deles, que tinha um corpo por trás, aí soltava em mais. O fazendeiro matou. Agora, quantos fazendeiros que foi morto aqui, quantos empresários que foi morto aqui, quantos doutores que foi morto aqui, quantos policiais que foram mortos aqui em operação dessa, que não saiu no Jornal Nacional. Ele solta ela aqui e ela sai assim dentro, com as fotos boas. Ei! Vem! Pode colocar. Volta e meia tinha uma lista de pessoas ameaçadas de morte, né? É uma lista em que estiveram nessa lista o Paulo Fonteles, que foi advogado desse sindicato também, o Expedito, esteve nessa lista o Gringo, Raimundo Ferreira Lima, que foi assassinado, pai do Silvio, que foi minha segurança. E eu também estive nessa lista. Muita gente esteve nessa lista. E acabou, dessa lista, diversos morreram, né? Diversos acabaram sendo assassinados. Falei, eu te dou... Viu, Ricardo? Eu falei para ele, eu te dou assim, como amigo, uma orientação, sai daqui, vai embora, não fica aqui. Aí ele falou, eu morro, mas não abandono meu povo. Eu falei, então vamos, eu tenho 2 revólveres, que nessa época eu tinha 2. Eu falei, eu compro mais 10 aí, vamos matar esses fazendeiros e pronto, resolve a parada. Ele me disse assim, a luta não é por aí, a luta não é por aí, entendeu? Porque naquela época eu tinha condição de comprar um revólver, a mais a menos. Eu ouvi uma vez do Padre Ricardo há muito tempo, ele citando Shakespeare no Hamlet. Eu nunca me esqueci. Não é? Shakespeare. Que o covarde, o herói morre uma vez e o covarde morre todo instante. A primeira ameaça que eu sofri foi em Conceição do Araguaia, quando em 1978 tinha havido um conflito no Baixo Araguaia, na região de São Geraldo, e por causa desse conflito eu fui ameaçado de morte. E o policial me disse que eu morreria, né? Me fez ameaça. Isso foi a primeira vez.
Você foi um homem que não quis encarar a morte, né? Não, Você... apesar de ter passado 10 anos enfrentando ela de frente, mas na hora decisiva eu achei que, até porque eu fiquei sem mandato, né? E aí eu achei que eu não deveria mais nem concorrer à eleição, porque talvez eu pudesse ter o mesmo fim que os outros tiveram. Isso, é um sargento que nós nos encontramos, e ele perguntou se eu tinha medo de morrer. E eu perguntei a eles, tudo bem? Ele perguntou se eu tinha medo de morrer, eu devolvi a pergunta, perguntei se ele tinha medo de morrer. Ele disse que não tinha medo de morrer. E eu falei com ele que eu também então não tinha medo de morrer não. Que se me matassem, colocavam outro no meu lugar, a igreja me substituía. Como ele seria substituído se ele fosse morto, a polícia colocaria outro no lugar dele. E finalmente, quando nós nos despedimos, eu perguntei a ele, bom, já que eu vou morrer, você pode me dizer quem vai me matar? Aí ele me abraçou e disse, se soubesse, ele prenderia, ele não sabia quem ia me matar. Essa macabra sequência de mortes, antecipadamente anunciadas, gerou protestos no Brasil e no exterior. No dia 13 de março de 1991, políticos, sindicalistas, religiosos e artistas estiveram em Rio Maria participando do Dia contra a Violência e a Impunidade, numa manifestação que reuniu milhares de pessoas. Os fazendeiros, ironicamente, espalharam faixas pela praça. Quando tem conflito, todos os dois lados correm risco. Se você vai, se está no conflito, você está já preparado com seu segurança e vem um outro lado de lá, lógico que é o caso que eu te falei. Que o lado de cá não é que o fazendeiro tem dinheiro. Ele tem dinheiro. Ele tem mais dinheiro que o outro. Mas o outro lado tem os financiadores. Entendeu? Tem os financiadores que pagam esse povo. Quem são os financiadores? São os financiadores, são um pequeno comerciante, o cara que leva algum proveito, entendeu? Já chama quadrilha, aí enquadra a quadrilha de gado, ladrão de gado. 350 começa a tomar a conseguiu o Islândia da cara esquerda, 50 para o meio, 350 tá por quê? 350 do 350, tô chamando mais dois na frente, começa comigo, 50, deu 350, seu Islândia da cara esquerda, 50 para o meio, 350 pegando comigo, 350, 52, obrigado, continua o trabalho, continua da cara esquerda. É sobre a causa, né? Olha, a questão fundamental que cria tantas dificuldades e problemas é a questão da concentração da terra. A concentração da terra e a política de ocupação da Amazônia, né? A ocupação dessa região foi um ato do governo militar, começou com o governo Médici e provocou grandes dificuldades que persistem. Então, além da concentração fundiária, provocou danos ambientais, provocou injustiça social, assassinato de peões e assassinato de poceiros, né? Essa política... Como vão? Tudo bem? Essa política de ocupação da Amazônia foi precipitada e equivocada. E o governo ocupou a Amazônia movido por algumas razões. A primeira razão era de natureza geopolítica. O governo brasileiro temia que houvesse uma internacionalização da Amazônia. Então, para evitar a internacionalização da Amazônia, ele resolveu ocupar e usava inclusive um slogan que era integrar para não entregar. Isso é, integrar as terras da Amazônia, ao país, para não entregá-las ao estrangeiro. A segunda razão do governo brasileiro era resolver problemas sociais, né? Havia uma seca enorme no Nordeste, aqui muita terra, pouca gente. Então o governo resolveu ocupar essa região, também transferindo populações
de sem terra, populações famintas de outras regiões para cá. Para viabilizar isso, o governo também atraiu o grande capital, as grandes empresas financeiras e industriais, para que elas aplicassem seu capital aqui na Amazônia. E uma forma de aplicação do capital era através da pecuária. E a pecuária exige muita terra, e o governo brasileiro liberava recursos, uma taxa de juros negativo e incentivos fiscais. E tanto os empréstimos quanto os incentivos eram proporcionais ao tamanho do imóvel. Quanto maior a terra, quanto maior a propriedade, maior a liberação de incentivos fiscais e recursos econômicos. Com isso, nós tivemos propriedade aqui com até mais de 100 mil hectares. Grandes propriedades se instalaram aqui, expulsando populações nativas anteriores, já estabelecidas aqui, populações principalmente de pequenos agricultores. Alguns indígenas também sofreram com essa ocupação dessas propriedades. As propriedades, às vezes, se instalaram de forma mais ou menos regular, mas na maioria das vezes a titulação das suas terras nem sempre foram regulares. Houve sobreposição de títulos, houve expedição ilegal de títulos definitivos dos imóveis. Então foi realmente um caos fundiário, né, uma grande confusão. Essas propriedades, na verdade, se instalaram de forma completamente irregular. Rio Maria era um garimpo e uma madeireira. Não sei se você conhece a história da Maginco, que eles já vieram de São Geraldo, né? E eles abriram a estrada e eles mandavam na cidade, o grupo Maginco. Então toda a terra era deles e acabou. O que não era deles era... Construíam a estrada para tirar a madeira. Exatamente. Tirar o mogno, eles fizeram a estrada e fizeram o Rio Maria. Então eles predominavam, né? Através da força econômica, do poder político que tinha. Porque naquela época, para ter uma noção, nós não tínhamos... Qual deputado de esquerda que nós tínhamos naquela época? Só o Paulo Fonteles é o que morreu, né? Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Qual lado é mais perigoso? Depende do que você vai atacar. Se você entra do lado do fazendeiro e vai atacar o poceiro, o pequeno invasor, o pequeno assentado, é o lado mais... Aí não... E vice-versa, quer dizer, não existe um lado mais perigoso e nem... São dois lados. É porque poceiro aqui tem um duplo sentido. O poceiro aqui significa aquele pequeno produtor, aí é um poceiro. Agora, se ele tem uma posse, no meu caso, e o caso de vários aqui, grandes fazendas, não são considerados poceiros, são considerados fazendeiros. Mas, na realidade, são poceiros, porque muitas vezes não tem nem o título da terra também, né? Então, a gente tem que separar isso para que as pessoas entendam, né? Eles são muito gananciosos, né? Principalmente aqui na nossa região do sul do Pará, que a grande maioria das terras não foram compradas, elas foram griladas. Tem fazendeiro aí que eles têm 300, 400 ou 1.000 alqueires de terra, talvez tenha documento de 100 alqueires. Quem tem 1.000 alqueires de terra deve ter documento de 100 alqueires e tomou conta do restante. Então,
partir daí que as pessoas, que os trabalhadores rurais fazem a ocupação, porque eles sabem que o cara não é dono realmente, ele é um grileiro. E quando eles percebem que a consciência, o nível de consciência está levando as pessoas a fazer essas ocupações, porque sabe que as terras não têm documento e que futuramente elas serão desapropriadas, eles entram por desespero. Eles não querem perder aquilo que eles se dizem dono, que na verdade não são. Em 88, em outubro, eu vim para Rio Maria, trabalhar aqui na cidade de Rio Maria. E vim como pároco, responsável por essa região aqui, né, que abrange o município de Rio Maria e o município vizinho, o município da Banaque. E permaneci aqui até final de 96. Quando eu vim para cá, eu já tinha uma experiência muito grande com o trabalho em áreas de conflito e já era ameaçado de morte, a situação era confusa, difícil. E ao vir para Rio Maria, a diocese imaginou que estava me mandando para uma região bem tranquila, uma região onde havia menos problemas. Contudo, chegando aqui, descobri que tinha muita violência, muito assassinato, que a situação não era tão pacífica como aparentemente a diocese pensava. E em 1990 houve o assassinato de 2 trabalhadores no mês de abril, dia 3 de abril. Sequestraram e mataram o Brás, que tinha sido diretor do sindicato e era membro do PCdoB, e o Ronan, que ajudava o Brás. E ainda no mesmo mês de abril, alguns dias depois, sequestraram os 3 irmãos Canuto, o José Paulo e o Orlando Canuto. O Orlando sobreviveu, os 2 irmãos morreram. Nós então ficamos extremamente preocupados e eu me lembro que estivemos em Brasília com o ministro da Justiça da época, e eram em torno de 16 deputados federais e eu participei da audiência e reclamamos da insegurança e avisamos ao ministro que havia outras pessoas que poderiam ser assassinadas, incluindo o Carlos Cabral, o Expedito Ribeiro de Souza e o próprio Orlando, que havia sobrevivido recentemente. O ministro demonstrou preocupação, disse que ia fazer alguma coisa, mas nada foi feito. Finalmente, no dia 2 de fevereiro de 1991, assassinaram o Expedito Ribeiro de Souza. E essa morte foi terrível para nós. Uma morte tão anunciada, um mês antes do Expedito ser morto, o jornal Le Monde Diplomatique tinha publicado uma grande matéria de 2 páginas com a foto do Expedito e a legenda: "Este homem vai ser morto". Ele, como se diz, na época, isso foi em 87, né? São o quê? 15 anos? Ele era assim, por ser negro, muito simpático, tinha uns dentes, que eu tinha inveja dos dentes dele, que eu nunca tive dente que presta. Uns dentes muito bonitos, né? E uma saúde, entendeu? Era um cara que, se fosse para andar a pé daqui até a Redenção, entendeu? De uma vitalidade, né? O cara, como se diz, eu, no contato que eu tive com ele, pelas poesias, andei bebendo com ele, ele não era de beber igual eu, que eu bebo mais do que eu acho que do que meus amigos todos, eu tenho consciência disso. Mas ele não era de beber muito, mas quando nós encontrávamos, a gente engatava mesmo e bebia muito. Mas toda a vida dele foi voltada para um mundo melhor, por fazer uma sociedade igualitária. Eu sei bem que ele dizia que a morte era um traço negro da qual ninguém podia se livrar. Ela matava todo mundo, do mais crente ao mais ateu, pois matou até Jesus, Filho de Deus.
Então aí à esquerda, tá vendo? Esse é o posto. Esse é o posto de combustível. E atrás do posto de combustível morava um dos fazendeiros, que também era madeireiro, em cuja casa houve uma reunião em que participou muita gente, inclusive o vice-prefeito da cidade na época, o doutor Eurico, e nessa reunião se discutiu, se decidiu a morte do João Canuto. Eu acho que eles fizeram uma reunião que no grupo do Expedito tinha o Expedito, o Robertinho, o próprio, como é que é o nome dele? Braz, finado Braz, né? João Canudo. Aí eles decidiram que não tinha que abrir, teria que ficar, né? Eu até falei para o Expedito, Expedito, porque eu acho que o Expedito ele era mais poeta do que a realidade ele não estava vivendo, né? Entendeu? E eu percebo isso, né? Ele é um cara muito ligado na cultura e tudo, e muitas das vezes quem tá nesse aí não tá na base para saber, a coisa era séria. Eu falei, rapaz, os homens quer te matar, mano, quer matar todo mundo aqui. Eu falei, eu acho que o João Canuto tem que sair. Ele mesmo na época, ele e o Robertinho e o Braz defendia que não teria que sair. Canuto era uma pessoa que carregava, eu vi Canuto carregando um doente nas costas para o hospital. Ele vivia para servir. Agora, o Canuto tinha disputado uma eleição com esse Adilson Laranjeira. E ele só não levou a eleição porque foi roubado. Tinha 6 filhos, com que idade que ele morreu? Ele morreu com 49 anos. Então morreu com 49 anos, tinha 6 filhos, era casado com dona Geraldina. Quando ele morreu, faltava 3 anos para a eleição. E o prefeito já tinha dito em um determinado local que ele não ia perder a eleição futura para um homem que morava numa casa de palha e o piso de chão batido. Então, isso, eu acho que essa foi uma das principais razões, foi o medo da próxima eleição. Porque aí a classe dominante ia ter um prefeito que não agradava os interesses dele. Ele sempre andava bem vestido, né? Sempre de sapato, não era? Ao contrário do Expedito. O Expedito sempre estava de sandália de dedo, igualzinho eu estou aqui. Né? Sandália havaiana. E o João Canuto sempre muito elegante. Né? Era um homem pobre e elegante. Né? Sempre bem vestido. Aí, João Canuto de Oliveira. Nasceu em 3 de janeiro de 1936, assassinado dia 18 de dezembro de 85. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ex-candidato a prefeito, assassinado depois de comunicar inutilmente às autoridades que era ameaçado. E a frase do Evangelho de São Lucas: felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 10. Vamos fazer uma oração por eles? Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem sabe Deus não encontrou, quem sabe Deus não encontrou ainda, e na ausência cabe ao pior. Falar de Deus, isso ninguém duvida. Quem sabe Deus não encontrou, quem sabe Deus não encontrou ainda, e na ausência cabe ao pior. Falar de Deus, isso ninguém duvida. Se dá rodado, não me incomoda, e nessa roda roda o teu juízo. Sou obrigado a dar um 2. Tribuna mestre não prende por isso.
Se entra na sua casa, o que que acontece? Chama a polícia e manda tirar. É o mesmo que a gente faz. Aí é questão de defender o seu patrimônio. Quer dizer, é a minha posse, mas é o meu patrimônio. Então eu tenho que defender. Como qualquer um vai defender o seu patrimônio, né? Não, aí você utiliza os mecanismos de acordo com a necessidade de cada um. O correto é a justiça. Mas a gente não pode nem ficar discutindo justiça no nosso país, né? É preferível a gente ficar calado, porque eu não sei se por onde vocês andam se tem, porque aqui... Eles matam, aqui tem matado. Todos eles que vai denunciar das injustiças, eles matam. Então todo mundo aqui, ninguém tem coragem de falar nada sobre as injustiças. Que o que eles têm falado que vai matar, eles têm matado mesmo. Isso aí não escapa nenhum. O pistoleiro, depois de colocar o nome no caderno dele, ele vai mesmo. Estamos na luta, estamos organizando o sindicato novamente, vamos partir para a luta. Vamos mostrar para esses latifundiários, para esses assassinos, que não é matando que se resolve a questão da terra, que eles matam um expedito, matam um Canuto, matam um Carlos, mas muitos expeditos, Carlos e Canuto, surgirão no meio das massas para assumir a nossa luta. Há sempre o perigo do medo paralisar a gente ser amordaçado pelo medo. Isso, por enquanto, não aconteceu comigo. Espero poder continuar a enfrentar essa possibilidade de uma morte prematura, trabalhando como sempre trabalhei e enfrentando as dificuldades segundo as necessidades que existem. E o que eu puder ajudar o povo, eu vou ajudar. Esse é meu desejo, esse é meu compromisso. Agora, o que mais marca nessa questão do sofrimento é que a gente foi pego enganado. A gente pensava se tratar da polícia com algum engano, né? E quando na verdade eram as pessoas, inclusive policiais, para poder assassinar a gente. E a distância que eles percorreram com a gente, cerca de 70 quilômetros, armando e desarmando a arma na cabeça da gente, espancando, até o momento da execução. Então, ali passa pela cabeça da gente tantas coisas, né? Como a gente vai morrer, se a gente vai ter alguma chance de escapar. E no momento dos tiros nós reagimos, né? Nós reagimos e mesmo algemado, então com isso facilitou que eu caísse dentro de um capim muito alto e eles não me acharam. Eles mataram os meninos, eles estavam com algemado no braço do outro, não tiveram a oportunidade de sair do raio dos tiros como eu tive, né? Quando é que você teve certeza que você ia morrer? Você resolveu correr? Não. Certeza eu tive desde o momento que eles foram pegos em casa, que eles não quiseram identificar como policial. E quando saiu, eles começaram a dizer que nós estávamos matando gente nessa fazenda, né? Então, como eu não tinha participação, eu já sabia, e começaram a comentar a morte do Braz e do Ronan, que tinha sido 18 dias antes. Então, aí eu já sabia que era uma armação, uma emboscada, mas já estava algemado, não tinha mais como sair do carro. Então, depois dos tiros, que é uma questão que me marcou muito também nesse dia, que eu pedi ajuda numa casa onde as pessoas eram trabalhadores rurais e que ouviu todos os disparos. Foi mais ou menos cerca de 150, 200 metros da casa deles. Então eu pedi ajuda lá, era por volta de 2 horas da manhã. Aí levantou um senhor, uma senhora, muito preocupada e com medo, né? E cerraram, aí ele cerrou a corrente da algema, que estava minhas mãos para trás, ele cerrou a corrente da algema. E isso para mim já foi uma ajuda muito grande, porque até então eu estava caindo toda vez que eu, no mato, eu não tinha firmeza, não tinha as mãos. De vez em quando eu caía e dava trabalho para levantar. E levantou 2 crianças, 2 mocinhas, assim, mais ou menos, período assim, mais ou menos uma faixa etária de 10, 11 anos, e que viu tanto de sangue na roupa, né, elas tiraram a minha camisa e amarraram um pano. Você foi atingido? Uma faixa, fui atingido na barriga e no braço. E amarraram uma faixa
E essa faixa parece que tancou o sangue. Desse momento em diante eu não perdi mais sangue pela barriga, eu perdi mais sangue a partir daí só no braço, né? E então eles foram muito solidários nesse momento, né? E eu andei 12 quilômetros a pé até na cidade, cheguei lá por volta de 5 horas da manhã. Aí pedi ajuda num posto de gasolina. Aí tinha uns caminhoneiros levantando e por causa das argolas que estavam no braço, eles achavam que eu era bandido e queriam me pegar na marra para levar para a polícia. E eu já sabia que tinha participação de polícia, não queria, em hipótese nenhuma, antes de eu ter reunido testemunhas, né, ter reunido pessoas. Aí lá nesse posto, o guarda que trabalhava, ele conhecia a história do meu pai. E aí quando perguntou meu nome que eu falei, ele foi quem acalmou os caminhoneiros, as pessoas, inclusive ele mesmo, que estava tentando me pegar para levar para a polícia, né? Então esse momento foi muito ruim, você passar por as pessoas, os cidadãos que estavam ali, a gente passar por bandido, né? Por causa de um par de algema que a polícia que assassinou colocou nas minhas mãos, né? E nos meus irmãos que foram assassinados, e você chegar, contar uma história e as pessoas, os cidadãos ainda não querer acreditar, acho que com medo por estar protegendo um bandido, né? No dia seguinte, na Câmara Municipal da cidade vizinha de Xinguara, o Sindicato Rural promoveu uma reunião de fazendeiros, onde eles deixaram claro as suas intenções. O que vai mal é o desrespeito ao direito de cada um, em especial ao direito de propriedade. As grandes e médias propriedades estão invadidas ou ameaçadas de invasão. Nós é que tem que resolver esse problema. Não esses comunistas que vêm aí fazer discurso em cima do palanque, que vêm chorar em cima de defunto. Eu não sei como, meus amigos. Em Rio Maria tem uma família do Canuto. Já foi morto o Canuto, foi morto 2 filhos. E ainda essas pessoas têm a coragem de subir no palanque, rapaz. Será que essas pessoas não têm remorso? Que tem o seu pai morto, tem 2 filhos mortos. E está em cima do palanque xingando o fazendeiro. Nós temos, gente, é que resolver o problema. Eu acho que me denunciaram, né, me viram, principalmente no período da ditadura e logo após, como comunista, como terrorista, esse tipo de coisa, como subversivo. Eu sempre dizia, né, naquela época, né, eu morava aqui, que de fato eu era um subversivo, no sentido de que eu queria subverter essa desordem. Nós vivíamos e vivemos, diria hoje ainda, né, uma desordem social, um caos fundiário, um caos nas relações humanas. As pessoas têm os direitos pisoteados. É uma tragédia que tenhamos ainda a utilização de mão de obra escrava por esses grandes empreendimentos. Então, nesse sentido, eu era um subversivo, porque eu queria subverter essa desordem. E meu desejo era que houvesse uma nova ordem aqui, né? Nós precisávamos exorcizar esses demônios, que são os demônios da fome, da miséria, da injustiça, da prepotência, né? E criar um mundo melhor, o mundo que Deus quer, o mundo que deveria ser feito, onde corre leite e mel, onde corre justiça, né? Usando uma imagem simbólica dos indígenas, né? A terra sem males, né? Que é a utopia dos índios, é ter essa terra sem males, essa terra sem maldade, sem dificuldade, né? As lágrimas devem ser enxugadas. Nós cansamos de celebrar a missa de 7º dia, nós cansamos de ficar socorrendo viúvas e órfãos. A gente sonha paralisando a situação de injustiça, também paralise as mortes, né? E as famílias possam viver muito melhor do que estão conseguindo viver, né? A experiência nossa em Rondônia do Pará é uma tragédia, porque estamos revivendo algo que Rio Maria viveu há 14 anos atrás, né? Nesse momento, um governo novo, um governo, né,
que se comprometeu com a reforma agrária, estamos ainda com um horizonte muito obscuro ainda. Não é exatamente o período da ditadura, a gente vive outro período, mas ainda falta muita coisa. Você considera um homem corajoso? Não, de jeito nenhum, não sou corajoso não, sou apenas teimoso. Tenho fé e teimosia. O celular de Naná é a lua é o celular de Naná. O celular de Naná é a lua é o celular de Naná. Um banho de mar, um banho de cachoeira, um banho de rio, um banho de rosa, que beleza é o mar. Um banho de mar, um banho de cachoeira, um banho de rio, um banho de rosa, que beleza é o mar. O celular de Naná é a lua é o celular de Naná. O celular de Naná é a lua é o celular de Naná. Um banho de mar, um banho de cachoeira, um banho de rio, um banho de rosa, que beleza é o mar. Um banho de mar, um banho de mar, um banho de cachoeira, um banho de rio, um banho de rosa, que beleza. Meu chapéu tá no alto do céu, meu chapéu é o alto do céu. Meu chapéu tá no alto do céu, meu chapéu é o alto do céu. Mas em 91 tinha muita morte em Rio Maria. Em Rondônia do Pará está desse jeito, né? Do Sindicato dos Trabalhadores Rurais já mataram 3 diretores. Atual, tem uma mulher que é presidente do sindicato. O marido dela foi assassinado e ela é ameaçada de morte. Tem 2 diretores ameaçados de morte. Então estão matando muita gente em Rondônia do Pará. O latifúndio aqui na região, eles mapearam 18 pessoas. Essas 18 pessoas teriam que morrer, né? Quer dizer, na intenção dele, na leitura do processo que eles fazem, é que se essas pessoas se afastassem do processo, né, essa questão da ocupação na região, da ocupação da terra na região, ela ficava de forma mais tranquila, né? Eles se enganam com isso, né, na verdade. Por isso que essas pessoas foram paristas, né? Eles eram 18. Dos 18, assim, de cabeça, eu me lembro do Dedezinho, que foi assassinado, o Dezinho, que foi assassinado, o Euclide, né? E deve ter mais algumas pessoas que de cabeça assim é complicado para lembrar do nome, né? Mas essa... E outros ficaram na história ameaçados, né? Uns foi de forma mais recuando essa pressão em torno dessa pessoa e outros continuam, né? Que é o caso da Joelma, por exemplo, né? A dona Joelma, a gente teme a qualquer momento a gente receber um telefonema e dizer matar a Joelma, né? Olha, não tem como a gente não ter medo, né? Claro que a gente tem medo, né? Porque meu esposo já foi assassinado, a testemunha, né? Isso um ano, né? Na sequência, né? Olha, esse é um tipo que eu mesmo tenho hora, que às vezes a gente, no movimento, até que a gente às vezes se revolta. Eu mesmo fui de umas pessoas que já até falei, se pelo acaso, se o movimento tentasse se organizar, o dia que o fazendeiro tirasse qualquer um, não precisava ser nós aqui de dentro do sindicato, mas qualquer um sindicalista de nós, se o movimento se reunisse assim, fosse lá e tirasse um dos fazendeiros, aí ele ficava mais tranquilo assim, tá entendendo? Porque a idade faz em praça pública assim, e a polícia quem foi? Foi nós e acabou a história. Deixa aprender todo mundo, entendeu? Porque não tem jeito. É só nós que leva desvantagem. A região ficou uma região ainda mais assustada. Se você chegava aqui e falava assim, onde você mora? No Pará. Nossa! A resposta sua era essa. Deus me livre, você é doido? Morar num conflito daquele, numa guerra daquela? Então a realidade é essa. Então, uma perseguição, opressão
do povo pobre pelos povos ricos que é assustador, né? A primeira impressão quando você chegar e andar nesta região, você não pode entender como tem com fio de terra enquanto tem tantas, é impensável, impensável. Andar dezenas de quilômetros na beira de uma estrada que passa da beira ou dentro de uma fazenda onde você não vê nenhuma casa e só cerca ou mesmo sem cerca, é impensável que pode acontecer problema de falta de terra por tanta gente. Então, isso aqui é a primeira realidade assustadora. Né? A reforma agrária hoje só é no papel a maior parte. A gente, que não precisava, hoje a maior parte dos nossos assentamentos de gosto com qualidade, porque eu fui um dos que ajudei a criar mais hoje, já uns 50 projetos de assentamento, só aqui em Marabá, inclusive só em Marabá nós temos 72 de projetos de assentamento já criado e não foi nenhum. O INCRA chegou lá e disse, ó, tá aqui a terra, tá cortada, eu fui lá, tirei a parte do poceiro mais velho e essa outra tá dividida entre vocês. Só aconteceu ou na lei ou na marra ou com sangue. Isso é um absurdo. Fazenda Musa, que tinha uma serraria no Rio Maria, ele foi morto pela uma emboscada, certo? De poceiro. Não era poceiro na fazenda dele, poceiro na fazenda de um vizinho dele. Ele veio passando, estava a trincheira, estava numa caminhonete, e os caras pensou que nem conhecia o dono da fazenda, pensou que ele era o dono da fazenda. Eles invadiram a outra fazenda e mataram. O Ministério Público, eu acho que com a Justiça, pegaram um informante, né? O informante tinha fugido de uma fazenda em que ele presenciou a morte de vários trabalhadores. Ele dizia disso lá claramente, eu acompanhei isso muito de perto, que ele dizia claramente que como as pessoas foram mortas, ele deu um exemplo lá, que o gato, o capataz do fazendeiro, foi atrás do trabalhador, a cavalo, laçou o trabalhador, a mãe veio puxando, como a gente vê nesses filmes aí americanos, veio puxando o sujeito lá, né? Quando o sujeito chegou já quase morto lá no local onde para onde ele levou os trabalhadores, onde os outros trabalhadores estavam vendo isto, ele espancou mais ainda e depois atirou na pessoa. Além de ilegal e imoral, né? Só tem uma bala, né? Só calça uma bala, é uma 12. É o calibre mais grosso que tem, né? De cartucho, cartucheira. Então ele é uma 12. Ele é 12, fabricação caseira. Atirar e sair correndo. Não, atira, ela saca. Aquela... Tu atira e maneja, o já bota o outro, e vai atirando. Né? Porque ela tem uma pressão muito grande. A 12 é aquela que abre? Ela derrubou quase uma parede dessa, com um tiro dela. O nome de vocês foi citado no Jornal do Rio como talvez envolvido no assassinato do Expedito lá de Rio Maria. Ninguém melhor do que vocês da imprensa que sabe que o jornal fala o que quer. Agora, se são envolvidos, a obrigação é da justiça ou da polícia nos chamar para nós esclarecer. A omissão
E quase sempre a cumplicidade das autoridades policiais e judiciárias incentivam a violência. A impunidade estimula os covardes. O pistoleiro normalmente é um cara sem coração, né? Ele trabalha, quem pagar mais ele vai atrás. Se tu empreitar um matador de aluguel, ele vai. Ele não te conhece, ele vai pelo dinheiro. Então esse é o pistoleiro, ele vai matar para ganhar dinheiro, ele não quer saber quem tu é, de onde é que tu veio, se tu tem família. Ele vai agir pelo dinheiro. Um não entrega o outro. Você não pega uma informação de um pistoleiro, outro pistoleiro não entrega ele. Porque esse era pistoleiro que eu sei da vida dele. Nós trabalhamos junto em garimpo, entendeu? E outra. E eu tenho um primo também que é pistoleiro, em Goiás está vivo até hoje, tem uns 30 anos matando gente lá, um tal de Gerson, da polícia. Entendeu? Matou o próprio irmão, para você ter uma noção. Uma família inteira, uma senhora idosa, o pai de família e as 3 crianças foram assassinadas, inclusive um bebê. Eu estava com ele e nessa época eu não estava bebendo, eu fiquei uns 8 anos sem beber. Aí eu sugando ele para ver se puxava alguma coisa dele, né? Que ele é pistoleiro, Toninho dentista. Aí eu falei, Toninho, quem foi, me dá um jeito aí de nós achar quem executou. Quem mandou eu já sei, agora eu quero saber quem executou. Mas o João Canuto, pra gente pegar esses filhos da puta. Ele falou, ó, vou te dar uma pista e não fala mais nada. São 2 policiais. Não me pergunta mais nada que nós temos uma ética profissional. Inciso. Eles têm essa ética profissional mesmo. Recebi um telefone anônimo de uma violência de um rapaz. É vagabundo, se provoca, incita a ocupação de terra, invasão. Vamos te matar esta vez, você não vai escapar. Depois nada. Qual o nome dele? José Pereira da Silva. Quem matou ele foi o Sebastião da Teresona. Ele deu 5 tiros nele. Na comunidade que nós habitamos com o assentamento, nós tínhamos um recado dele, né, de 16 de junho, era o dia que ele ia fazer o despejo nosso. 3 dias antes ele fez a chacina na UBA, né? Então, nosso assentamento fica próximo da UBA, inclusive a gente chegou a ouvir o tiroteio, né? Então ele era o braço direito dos Mundran aqui na arte de matar, né? Então ele que tinha os capangas, né? Ele que era o chefe, né? Então ele, pelo que se relata na região, as pessoas inclusive vítimas do processo, o Sebastião ele tinha o prazer de puxar o revólver e atirar, né? Então ele mesmo, então era assim. E comandava bandos, né? Para matar, para fazer chacina, para tocar fogo em barraco, para espancar. Então ele, assim, o pessoal fala de Lampião como assombração, né? Então, se isso vale, ele era o Lampião daqui da região em defesa do latifúndio, né? Ele ia e matava mesmo. Pistoleiros como Sebastião da Teresona, como Pássaro Preto, como o ex-PM Ubirajara, que participou do assassinato dos irmãos Canuto, ou como Neto, um jovem de 17 anos que matou 26 pessoas, e Marivaldo, são os heróis que fazem valer a lei dos donos da terra. As coisas não andam, porque as pessoas têm medo, e tem razão para ter medo lá no sul do Pará, né? Eu tive lá agora recentemente, não foi bem recente, no ano passado já, lá em Redenção, falando sobre o trabalho escravo dos fazendeiros, foi uma sindicalista lá, levada pelo Frei Henrique, acho que levou, e ela denunciou, e ali tinha um ministro de Estado, tinha ministros dos tribunais superiores, tinha policiais federais, tinham várias pessoas ali naquela agência do Estado, e que ela disse lá claramente, olha, foi lá, denunciou as pessoas, disse quem era que estavam fazendo as ameaças, que o sindicato tinham tocado fogo no sindicato, que tinham queimado, tinham ameaçado ela, o marido, não sei o quê, e ficou esperando ali algum tipo de resposta daquelas autoridades. E eu acho que essa moça não teve nenhum tipo de resposta. Eu acho que ela foi lá, denunciou, deve ter sofrido uma represália ainda, deve ter queimado a casa dela, se não fizeram coisa pior,
Mas eu não vi dali nenhum tipo de ação do governo, né? A minha situação, tem hora que não dá para segurar, né? A minha situação é essa que eu comecei a contar, né? Que não é fácil. A gente vê o marido ser morto, né? Na frente. 2 companheiros que nos ajudaram, também brutalmente assassinados, né? A forma que foi, a ousadia, de que forma eles organizam essas mortes. E eu, por ser uma mulher e querer fazer valer, né? É aquela palavra que se diz assim, justiça, né? Que alguém pague pelos seus erros cometidos, pelos seus crimes. E hoje eu ter a coragem de lutar, como eu disse, não sei se é coragem, se é o medo, ou se é uma grande vontade de mudança. Dizer assim, olha, mas você tem que ter cuidado, porque também tu vai morrer, né? Então, só por aí vocês devem ver que não é fácil para mim, né? Eu tenho meus 4 filhos e dizer assim, mãe, mas eu não quero que a senhora também tenha o mesmo destino do nosso pai. E aí, né? E a defesa, qual a defesa que nós temos, né? Então, só a vontade mesmo de nós querer viver, né? Essa é a nossa defesa que nós temos, né? Então, não é fácil a minha vida, não é fácil. Gestos e atitudes de amor como estes nos fazem acreditar e sentir que podemos tirar forças da fraqueza e vitória da derrota. Cremos de coração que felizes são os que dormem no Senhor. Comunicamos que o culto fúnebre acontecerá hoje às 17 horas na Igreja Adventista, de onde sairá o cortejo para o sepultamento. Agradece à família Guiar Dias, a todos os amigos que comparecerem a este ato de fé e solidariedade cristã. Exu mandou avisar que os anjos do asfalto estão em todo lugar. Exu mandou avisar que os anjos do asfalto estão em todo lugar. Mas a impunidade, ela é um grande incentivador para continuar os crimes, né? Então, o fato de terem matado o Dezinho e ter ficado por isso mesmo levou a matar a Ribamar. E o fato de não punir nenhum dos crimes vai levar a matar outra pessoa, né? Então as pessoas agem livremente, né? Porque o latifúndio do crime, né, digamos assim, o patrão do crime na região, o parente, né, o filho, a nora, o sobrinho, é o bom advogado da região, é o juiz da região, entendeu? O cara que mata é o cara que tem o deputado, né? É o cara que ajuda a eleger o governador. Então as autoridades, sem dúvida nenhuma, elas protegem esse esquema, né, do crime, né? Eu acho que eles se tranquilizam porque dizem tudo bom, ao fim descobriremos um pistoleiro, mas ao fim nós conseguiremos que foge. Então não vou estar aqui, nunca vai provar nada contra o Mondanche, então eu acho que vai ficar por aí. E aí é preciso ver o seguinte, que quando me ameaçam lá, no sul do Pará, quando me ameaçam lá, o recado que se passa à sociedade é exatamente este, é da fragilidade do Estado e de que as autoridades estão sujeitas ao interesse do crime organizado. Por quê? Porque o crime organizado te ameaça e não acontece nada. E isso passa o recado também para a população, mais ou menos no seguinte
dos seguintes termos: olha, se nós estamos ameaçando o juiz, né, e eles não fizeram nada, nós vamos matar você. Você sindicalista, você trabalhador, né, você religioso. Eu tenho certeza que, por exemplo, o Frei Henri, lá, que é também alvo de ameaça, não mataram o Frei Henri ainda porque existe essa coisa da repercussão internacional, né? O assassinato do Frei Henri seria mais ou menos o que ocorreu muito mais grave do que ocorreu com Chico Mendes. Então, porque existe essa cobrança da comunidade internacional, existe essa cobrança da imprensa. Então, essa é hoje, aqui no Brasil, essa é a nossa única forma de proteção. É a denúncia, né, e a cobrança da imprensa e a coisa de ficar com essa visibilidade que esse trabalho me dá. E, na verdade, quem vai nos julgar na história, como diz o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, são os pobres, né, os que sofrem, né? Diz o Senhor que, no final dos tempos, a pergunta que nós vamos ter que responder é essa: eu tive fome, me deste comer; eu tive sede, me deste beber; eu estava nu, me vestistes; preso, estiveste comigo; sem terra, peregrino, me acolheste. E aí, gente, tá boa? Tudo bem? E então a salvação passa por isso, pela capacidade de amar e de fazer o bem. Tudo bem? Paz de Cristo. 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 Bem, tá boa? Também, graças a Deus. Que bom que você está aqui no nosso meio. Muito obrigado. Quanto tempo, né, doutor senador? Acho que para mais de 20 anos, desde a época que o senhor era deputado. Estou eu aqui de novo para falar sobre a situação no sul do Pará, que infelizmente continua a mesma. A lista de ameaçados de Rio Maria amenizou, sim. Mas a situação em Conceição do Araguaia, Xinguara, Marabá, agora mesmo, em Rondon do Pará, nós perdemos o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Dezinho. Não sei se o senhor lembra dele. Dezinho morreu pelo que ele tinha de melhor, a bondade. Conseguiu fugir de não sei quantas emboscadas. Foi ameaçado por mais de 9 anos. Mas, infelizmente, chegou o dia dele. O sujeito chegou na casa dele, pediu para entrar, sentou no sofá dele, falou que precisava saber como é que fazia para tirar a pensão da avó que tinha morrido. Dona Joelma pediu para a filha caçula chamar Dezinho. A filha saiu para chamar o pai para a morte, doutor, porque lá mesmo Dezinho foi assassinado na frente de casa, da mulher, da filha. O vizinho que testemunhou o caso também foi assassinado. Dona Joelma continua lá com os 4 filhos, ameaçada no sindicato, honrando a causa do marido. O secretário de Segurança do Estado esteve lá, mas se até juiz é ameaçado,
Acho que só Deus mesmo para desendoidar essa vida. E eu me pergunto quantos Dezinho, quantos Expeditos, quantos João Canuto, quantos Chico Mendes vão ter que morrer para que a gente tenha justiça, doutor. Agora mesmo, em Anapu, o canto se repete. Porque todo mundo sabe que a irmã Dorothy vai morrer. Ela vai morrer, doutor. Ela vai morrer. Você de vista, tua alma, meu Deus, levou. Agora só resta uma voz e o retratista deixou. Eu já perdi você de vista. Tua alma, meu Deus, levou. Agora só resta uma voz. Deixou se teu perfume, sala, rosa, sexta-feira é o dia de Oxalá, pra animar meu peito chora, e ora, ser hora, meditação, esse samba me apaixona, e ora, não vá ceder, permanecer iludido. Perdi você de vista. Tua alma, meu Deus, levou. Agora só resta o retratista deixou. Agora só resta uma foto. O retratista deixou. Se teu perfume, sala, rosa, sexta-feira é o dia de Oxalá. Sexta-feira é o dia de Oxalá.